Agora, gente, a gente vai falar ao vivo com o repórter Oswaldo Sagaz, que vai atualizar pra gente o número de casos ativos do coronavírus aqui na nossa região. São aquelas pessoas que estão com o vírus e ainda não se recuperaram, né, Sagaz? Conta pra gente aí os detalhes. Isso, Vanessa. Primeiro a gente traz um panorama do estado, porque tem dados que chamam a atenção, principalmente no número de recuperados. Ontem foi divulgado o último boletim do governo, trazendo os dados da Covid aqui em Santa Catarina. São 17.582 pacientes positivados para a Covid-19 aqui no estado. Mas o que chama a atenção é o número positivo de pessoas recuperadas. 14.377 pessoas estão recuperadas e quase 3.000 continuam em acompanhamento aqui em Santa Catarina. Agora sim, falando dos dados aqui da grande Florianópolis, a gente começa com a capital Florianópolis e esse acompanhamento do coronavírus por aqui. Para você acompanhar comigo aí na tela, a capital tem 1.318 casos confirmados, 970 pessoas recuperadas e ainda 336 casos sendo monitorados. São pessoas ainda com vírus aqui na capital. Já em Palhoça, esse número é de 408 casos confirmados de Covid em Palhoça. 219 pacientes recuperados e 116 casos ainda ativos. Em Santo Amaro, 16 casos confirmados, 13 pessoas recuperadas e ainda 3 casos ativos, ou seja, pessoas que ainda estão com o vírus no corpo. Em Biguaçu, 138 casos confirmados, 108 recuperados, 30 casos ativos e São José, 315 confirmados, 212 recuperados e 101 casos ativos. Santa Catarina registra 246 mortes por Covid-19. Esse final de semana, quem esteve ao ar livre nas praias pôde perceber uma movimentação grande de moradores e também turistas. Muita gente não utilizando a máscara e não respeitando o distanciamento social. Eu conversei nesta manhã com o governador aqui de Santa Catarina, que destacou que o decreto ainda está valendo e é preciso seguir todas as orientações. Vamos acompanhar o que disse o governador Carlos Moisés sobre a Covid aqui no estado. Na verdade, nós estamos aí com cerca de 38% de taxa de isolamento, o que não é suficiente para conter a curva. Entendo que, dependendo das regiões, esse é o novo conceito que atribuímos, algumas regiões podem sofrer algumas restrições, serem fiscalizadas. Tudo que está acontecendo hoje, objetos de denúncia, enfim, na mesma hora, no mesmo momento, o COIS, o Centro de Operações de Emergência de Saúde, juntamente com a Vigilância Epidemiológica, visitam instalações e acompanham a questão das festas, por exemplo, a própria Polícia Militar, que também foi imbuída da autoridade sanitária, tem acompanhado. Então nós acreditamos que o governo continua fiscalizando, mas como eu sempre disse, desde o começo dessa pandemia, dessas ações da pandemia, nós precisamos do cidadão ao nosso lado. O cidadão é a figura mais importante, não é só objeto de fiscalização. O cidadão tem que ser parceiro, e nesse sentido que nós tomamos as medidas certas no momento certo, por isso colhemos hoje os resultados aqui em Santa Catarina. Mas não há uma preocupação em esses números voltarem a se elevar, porque a gente percebe esse comportamento diferente da população na rua, né, governador? Há uma preocupação, por isso, de forma regionalizada, as ações têm que ser mais intensas, onde a curva de casos aumenta, onde o número de óbitos tem aumentado, então não se descarta ações em regiões distintas, com números diferentes, ações mais restritivas da atividade.